Momento, do latim momentum, na acepção da palavra, é um período de tempo breve em relação a outro. O termo é usado como sinônimo de instante. E geralmente na vida, a gente só consegue entender o quão importante ou feliz foi aquele momento quando ele já passou e só o que temos é a lembrança. O futebol é muito dinâmico e tudo que os grandes jogadores têm realmente são aqueles momentos, alguns desses momentos tão incríveis que nos trazem a sensação de que são esses pequenos instantes que colocam um jogador para a história, na eternidade, para sempre. Recentemente, o Santos demitiu o seu treinador, Pedro Caixinha, e recebeu a recusa do Jorge Sampaoli, que achou que não era uma boa ideia retornar à Vila Belmiro e assumir o clube nesse momento. Mas de toda essa história entre o interesse do Santos em trazer o treinador argentino de volta e a recusa do Sampaoli, o que mais me vinha na mente é o que foi que aconteceu com o goleiro Vanderlei, que vivia o melhor momento da sua carreira quando lá em 2019 o Jorge Sampaoli assumiu o Santos e simplesmente estragou tudo pro goleiro do Peixão. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu entre eles e onde é ou como é que o goleiro Vanderlei tá hoje em dia? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. E rapaziada, quero lembrar a vocês que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue acompanhar jogos, clubes, ligas e também o desempenho de cada jogador para no final da temporada ou no final de cada jogo você olhar que nota aquele jogador recebeu, quantos passes decisivos, dribles, desarmes, chutes ao gol ele deu. Você consegue observar o mapa de calor e perceber em que área do campo que aquele jogador mais atua, em que área do campo que ele acaba deixando ali a desejar, será que ele dá espaço na defesa, ele ataca muito? Tudo isso você consegue entender com o SofaScore, que é uma ferramenta utilizada por profissionais do futebol, por scouts do mundo inteiro, e você pode ter ela no seu celular de maneira gratuita, apenas clicando no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou ainda apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Baixa agora o SofaScore no seu celular, eu tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar demais a entender o jogo por trás do jogo e com certeza, velho, você vai curtir demais o aplicativo. Link na descrição, no primeiro comentário fixado, faz o download, tenho certeza que você vai curtir e também vai dar mó moral pro canal aqui, beleza? Tirar referências do trabalho, de como é o clube, como funcionários, diretoria, todos trabalham, né? O Ferraz acabou até me ligando aqui e falou: pode vir de olhos fechados, que aqui é um grande clube, uma grande estrutura e que você vai gostar muito. Os jogadores vão receber você de braços abertos. Foi o que eu fiz. Vim pra cá e eu espero ser muito feliz aqui. Em outubro de 2018, várias equipes do futebol brasileiro mostraram interesse e disposição para tirar o goleiro Vanderlei do Santos. Os rumores na imprensa mostravam que o São Paulo e o Flamengo eram as equipes mais interessadas em contratar o arqueiro, que era sem dúvida um dos melhores da posição no país e que já era considerado um injustiçado no futebol brasileiro por ter sido deixado de fora da lista do técnico Tite para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O Vanderlei, tratado pelos torcedores do Santos como o melhor goleiro do Brasil, era o cara do momento. E vendo as investidas do mercado se intensificarem, o Santos não teve outra alternativa a não ser se blindar e soltar uma nota oficial dizendo o seguinte: dado o noticiário recente, o Santos Futebol Clube vem a público esclarecer que não tem o menor interesse em negociar o goleiro Vanderlei com nenhuma equipe do Brasil ou do exterior. Um comunicado curto, direto, conciso, mas que mostrava o quanto o Santos valorizava e o quanto o Vanderlei era peça imprescindível para o sucesso do Santos Futebol Clube.
Mas como vocês já sabem, a gente disse aqui, o futebol é dinâmico e tudo que hoje é dado como certo, amanhã pode ser dúvida para todo mundo. No final da temporada de 2018, o Santos contratou o argentino Jorge Sampaoli e o treinador chegava com uma certeza: o Santos precisava ter a bola, ficar com a pelota, tanto para atacar quanto também para se defender. Para o treinador argentino, ter a bola era imprescindível, indispensável, e para executar o seu estilo de jogo, para que suas ideias fossem validadas em campo, não bastava que os 10 jogadores de linha tivessem o jogo com seus pés apurado, o jogo fino, de fino trato com a bola. Também era necessário que o camisa 1, o goleiro, o único que pode usar as mãos no futebol, também fosse uma opção para jogar com os pés. Sim, é verdade, o futebol evoluiu, hoje é mais do que comum que os treinadores exijam que os goleiros também tenham, sabe, um jogo praticado com os pés ali, que eles não façam vergonhas, que eles saibam tocar pro lateral, tocar pro zagueiro e não só dar chutão e quebrar a bola. Era uma necessidade que o goleiro jogasse com os pés pro Sampaoli, como é uma necessidade pro futebol moderno hoje. Mas nem por isso, se o seu goleiro não é o mais habilidoso, mas é um milagreiro, você tira ele do time. Sampaoli, bom dia. Você falou sobre que não vê a curto prazo o Vanderlei, né, perdendo essa titularidade dentro do gol. Mas quando a gente fala do Everson que pode chegar aí, do Ceará, inclusive ele não foi relacionado para a partida de ontem, na estreia, né, do campeonato local deles, existe realmente esse interesse seu nesse atleta, que ele venha para compor o elenco? Sí, porque hay una posibilidad concreta de que Vladimir se esté negociando su salida a otro club. Entonces ya teníamos la necesidad de traer otro golero y ante esa necesidad mi elección era la de ese nombre propio que usted menciona. Pero no, de no ser por la posibilidad de Vladimir en otro lugar, hoy por ahí a lo mejor no estaríamos hablando de la llegada de otro portero. Hoy, porque esto es, para serle sincero, es una apreciación primero del entrenador, lejos del club, y un entrenador que llega en el club y ve los jugadores comportándose en el campo. Entonces nosotros cuando llegamos al club vimos algún potencial en Vanderlei que nos podía generar para el estilo de juego una mejora de todos los días. Entonces bueno, ahora lo que pasó de que una inminente salida de Vladimir nos hace una inminente llegada de outro porteiro. O Vanderlei, desde que chegou ao Santos lá em 2015, quando veio do Coritiba, onde já tinha feito grandes partidas durante os 7 anos que esteve no Coxa, nunca se viu ameaçado no Santos. Sempre foi um goleiro seguro e que a torcida confiava demais. Fez uma temporada em 2017 de um nível absurdo, a ponto de ninguém entender como é que esse cara não foi convocado para a seleção brasileira. A gente está falando de um Santos que ficou em terceiro colocado naquele campeonato brasileiro. Terminou a 9 pontos do líder Corinthians, que se sagrou campeão naquela temporada. O Vanderlei foi vencedor da Bola de Prata e do prêmio do Brasileirão de melhor goleiro do campeonato. Era um paredão, sim, indiscutível, mas não jogava bem com os pés. E essa foi a primeira coisa que o Sampaoli decidiu mudar para o Santos de 2019. Para ele, goleiro tinha que jogar com os pés. Depois de logo no começo do ano ir atrás do uruguaio Martín Campaña, o Peixão acabou fechando a contratação do Everson, que hoje joga pelo Atlético Mineiro. E o Vanderlei, que vivia a melhor fase da sua carreira, o melhor momento que ele já teve no futebol, perdeu espaço e acabou deixando o Santos. E olha, vou ser sincero, eu não sou muito de acreditar em justiça no futebol. Futebol não é justo, a vida não é justa. E eu sei que muitas vezes essas injustiças da bola acabam surpreendendo o torcedor, virando acasos vitoriosos na bola. Vocês concordam que o Vanderlei merecia uma chancezinha na seleção? A gente tem os caras que faltou os empresários pra esses caras, bicho. Que a gente olha assim que joga pra caramba, ou jogou uma fase, não teve nem oportunidade de seleção direito. E aí eu vou puxar pro meu lado aqui um pouco. Vou falar de um cara que foi o melhor goleiro do país durante pelo menos aí 3 anos, de 2015 a 2018. Foi injustiçado, saiu fizeram o cara sair pela porta de trás. Foi Vanderlei.
Vanderlei Vanderlei. merecia uma chance de ter ido na seleção nessa época de ouro dele aí. Que a gente não caiu antes por causa desse cara aí. O Vanderlei, ele jogou no Santos lá pra 2016, por aí, né? 16, Não, eu lembro 17, porque foi a época que a gente começou tinha muito confronto Palmeiras e Santos nessa Ah, época. Por isso que eu lembro muito bem do Vanderlei, porque, meu, o Palmeiras e Santos faziam jogos muito bons mesmo. E o Vanderlei catava tudo, irmão, catava tudo. Eu acho que ele merecia uma chance como terceiro goleiro. Mas cara, pensa comigo, o Vanderlei era um dos melhores goleiros brasileiros, um dos melhores goleiros do Brasil e sequer foi lembrado pela seleção brasileira sob o comando do Tite, que aqui nesse ponto não é um exagero dizer e não estou buscando ofender, mas o Tite sempre foi meio paneleiro e não foi só o Vanderlei que ele deixou de fora, mas a seleção pelo comando do Tite deixou de dar oportunidade para vários jogadores que viviam bons momentos. O cara, além de não ter sido convocado para a seleção, ter sido injustiçado com a amarelinha, era titular absoluto e um dos principais jogadores do Santos e perdeu a posição e a vaga no time porque um treinador chegou e meteu o pé na porta dizendo que queria outro goleiro, um goleiro que fizesse a função de jogar com os pés. E isso acabou tirando a tranquilidade do Vanderlei dentro de casa, no clube dele. Irmão, é demais. Cara, se o Vanderlei, naquela época, não foi um dos caras mais sacaneados do futebol, olha, então eu sou uma geladeira de latex. Rapaz, o Zeca não respeitou não, viu? Eu não achava que ele ia ir não, mas tá bom, né? Ele é parceiro, gente boa, Zequinha ali. Pelo menos foi Gatorade, né? A gente toma banho rapidinho aqui e já sai, né? Dura se fosse ovo, né? Fica aquele fedor e é complicado até pra chegar em casa. E por que você acha que só o Zeca que foi lá, sozinho, te trollar? Eu já botei medo antes, né? Eu falei que se viesse jogar ovo, farinha, essas coisas, ia tomar uma porrada, né? Eu acho que ele não tava no vestiário, não escutou e acabou vindo só ele. Depois de ser escanteado pelo Santos, ele acabou indo jogar no Grêmio em 2020. Mas não era o mesmo goleiro confiante e com grandes defesas. Na verdade, havia se tornado um jogador irreconhecível. Do Grêmio, ele foi para o Vasco da Gama em 2021 e era um goleiro que não passava confiança nenhuma, falhava em momentos importantes e não há muita explicação do porquê o Vanderlei caiu tanto de rendimento assim. Ele ainda passou pelo Operário, pelo Vila Nova, pelo Mirassol e por onde passou, ele não foi um goleiro que lembrava aquele, mesmo que de forma distante, que se destacou tanto pelo Santos. Em 2025, sem espaço no Mirassol, que tem como seu principal goleiro o lendário Alex Muralha, sim, aquele. Pois é, o Vanderlei acertou então com o São Bernardo, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas olha só, o Vanderlei não é titular no São Bernardo. A equipe, ele chegou apenas para compor elenco. Não é um jogador que até agora foi utilizado pelo São Bernardo. É verdade que o Vanderlei hoje tem 41 anos. Ele não é mais um menino. E ao que tudo indica, por essa idade, por ser reserva hoje no São Bernardo, é um cara que está mais próximo do fim da sua carreira. E quando a gente olha e pensa que esse cara podia ter seguido no Santos em grande fase, onde ele tinha confiança, a torcida apoiava o cara demais e ele estava bem, ele podia estar seguindo até hoje lá, jogando tranquilamente, não fossem os caprichos de um treinador mimado. É algo que até meio que me revolta. Não à toa, nenhum desses dois conseguiu sucesso nos clubes que passaram depois do Santos. Porque se o Vanderlei se tornou um jogador, um goleiro irreconhecível, é bom dizer que o Jorge Sampaoli colecionou fracassos por onde ele passou depois do Santos. E claro, lamentavelmente, o que a gente pode dizer é que para o Vanderlei, o final da carreira tá mais perto. O Sampaoli ainda vai ter a oportunidade de seguir trabalhando, fazer trabalhos como treinador em muitos times durante muitos anos. Mas a verdade é que só um deles teve a chance de voltar para o Santos e ajudar o clube da Vila Belmiro. Mas adivinha só? Recusou. E adivinha? Não foi o Vanderlei, né? Mas e você, torcedor? Também acha que foi uma baita sacanagem do Sampaoli com o Vanderlei? Acha que se ele tivesse no Santos tinha conseguido brilhar por mais alguns anos? Talvez ainda estaria no Peixão jogando muito? O que você acha? O que aconteceu com o Vanderlei? Por que ele caiu tanto de rendimento? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. E cara, viu o que aconteceu com esse jogador aqui do Santos? Clica aqui para eu te contar essa história.